Olá, professor, professora e todos que estão aí acompanhando mais essa edição especial do podcast do Simprosasco em comemoração aos 40 anos de sua fundação. Em nossa última edição, nós recebemos aqui os fundadores do sindicato que contaram para todos nós como foi difícil fundar essa associação num momento tão difícil da nossa história. Mas assim, a gente não pode abandonar aqueles que tocaram o piano depois que os nossos colegas fizeram nossa instituição. Hoje estamos aqui, companheiro Nasser, acompanhado de um grande companheiro, um rapaz à época que pegou uma dura missão, uma difícil missão de conduzir esse sindicato. Quem vai conversar com a gente hoje aqui, meu irmão? Então, Salomão, hoje nós temos a felicidade e a satisfação de receber com grande alegria o nosso amigo Rubens Aparecido dos Santos, uma pessoa que conduziu o sindicato à época de uma forma brilhante. E é com muita alegria que nós recebemos aqui o nosso amigo, companheiro e um dos grandes baluartes do movimento sindical aqui em Osasco. Rubens, faça suas considerações iniciais. Primeiro, eu agradeço muito pelo convite. Eu acho que a memória, né, ela é como uma brasa que você sopra e ela traz tudo na presença, né? Quando houve um seminário de memória de trabalhadores e foram levados operários daquela fábrica de Perus, de cimento de Perus. E os operários, né, que trabalhando, viram a chegada dos corpos no cemitério que era em frente à fábrica, e eles contando detalhes, né? Aí um doutor lá da Unicamp pergunta para o mais velho, né? Como você pode ter tudo isso, né? Aí ele falou, deu uma aula para o doutor, assim. A memória é como a brasa no fogão. É só você soprar que ela acende. E isso é o que a gente viveu, né? Então, é um negócio mesmo muito importante. Agradeço muito a lembrança, acho que todos têm papel, né? Temos mecanismos de ampliar os níveis de consciência, talvez também ampliar os níveis de diálogo mesmo, né? Porque as coisas se transformaram de uma maneira tão profunda que é preciso pensar isso para encontrar alternativa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho notado muito, né, mesmo no ensino privado, uma redução do ensino. No sentido, por exemplo, um aluno dominar a leitura. E aqui, quando o cara chega no sindicato, ele precisa saber uma outra coisa. Ele não vai chegar aqui com o pensamento do patrão. E a maior parte deles vem com o pensamento do patrão. E onde ele vai aprender isso se não for com os camaradas, né? Os camaradas que ele conviveu vão dizer, não, mas isso aí você está errando, isso tem tal aspecto. No sentido de olhar sempre, né, as dificuldades, as coisas que podem ser melhoradas, denúncias que não podem ser deixadas de ser feitas. Coisas assim, e que precisa ter a clareza do nosso papel. Né? Muito bom. Só deixando claro para todos nós aqui, esse podcast é em comemoração ao aniversário dos 40 anos do sindicato
E o nosso convidado aqui é carinhosamente chamado de Rubão. E é assim que a gente vai se tratar, Rubão, para quebrar o clima da formalidade e deixar a gente conversando entre companheiros. E aproveitando assim que você acabou de falar, Rubão, o Simpra, ele nasce em 1985, né? Naquela conjuntura de transição do regime ditatorial para a democracia, uma abertura que a gente assistiu assim com muita esperança, né? Com muita esperança. Então, várias instituições ressurgiram depois daquele período de trevas que foram deixados pela restrição da ditadura militar. E no contexto do trabalhador, a gente viu nascer diversos sindicatos naquele momento. É óbvio que tinham sindicatos bem sólidos, como já eram dos metalúrgicos naquela época. Como foi para você, professor da rede privada, da rede particular de ensino em Osasco, ver o nascimento de um sindicato, ver uma entidade que representaria você depois de tanto tempo de silêncio que a classe trabalhadora passou? Como foi para o Rubens, professor, receber a ideia de que tem um sindicato? Olha, o responsável por isso é o professor Marcos Miller. Antes de nos tornarmos professores, nós fomos alunos na faculdade de economia. E o Miller deixou para ir para o departamento de história e eu fui para o departamento de geografia. E naquela época, nós ingressamos de maneira muito provisória como professores públicos, em condições bárbaras, né? Bárbara, eu quero dizer, entrar numa sala de aula que era um galinheiro adaptado em sala de aula. Eu encontrei isso em Itapecerica. Uhum. Então, as condições para aprender de verdade eram muito penosas. E eu já tinha uma experiência de militância, bastante, vou dizer que eu estreiei minha primeira assembleia aos 7 anos, na Sociedade Amigos Cidade Vagas, bem passando a lista de presença e amedrontado pelo volume muito numeroso de policiais que tinham naquela reunião. O que a comunidade queria? Segurança. Uhum. Aí, quando aconteceu dessa atividade do sindicato, o Marcos Miller disse assim: olha, vai haver uma vaga de geografia lá no ângulo Leonardo da Vinci e eu vou falar para você ir para lá. Ele mesmo havia conversado com o professor historiador, o professor Divalti, e aí eu falei: você me dá o endereço que eu vou lá. Nessa época também tinha filho pequeno e tal, né? Então a gente precisa. Então eu ingressei ali e fui fazer uma visita antes ainda na sede da associação para conhecer, né? Muito simplesinha como a casa de qualquer trabalhador. Muito acolhedora e tinha também ali um plantão jurídico já naquela época. Essa sedezinha era dividida com a POSP. Uhum. E havia uma força militante muito grande aqui em Osasco, né? Osasco é uma cidade histórica do país, é um lugar muito importante e é uma pena, né, que essa memória ela não vibre pelas calçadas de Osasco. É engraçado, né, Rubão? Porque essa história você citou a POSP, então os sindicatos de escolas públicas e privadas, eles têm mais ou menos a mesma idade, né? Eles não são uma diferença muito grande, porque o momento ali efervescia, né? É o seguinte: o sindicato da POSP, ele era mais antigo, ele era dirigido pelo, não vou lembrar o nome dele agora, que era ultra pelego e apoiador da ditadura. Uhum. Aí foi feita uma campanha e foi feita uma eleição, foi mudada a eleição. Eu acho que foi nessa eleição já foi a Reiko Shirawa que presidiu o sindicato, e era um momento que os encontros, eles são muito importantes por você ter trocas, né? Eu aprendi muito sobre todas as disciplinas, encontrando colega de educação física, outro de matemática, porque era uma troca muito profunda, porque os problemas também não eram mole, né?
Para lhe dar um exemplo, em 85, que é o ano da fundação, eu tenho muito memória de uma criança chamada Josias, que foi morto a pontapés na Praça da República não, na Praça da Sé, em frente à Catedral. Nossa, Então, verdade. como que a gente pode viver num mundo com Barbárie. coisa desse tipo, não é? Então, e havia também a herança da ditadura, dos sindicatos que sofreram intervenção, né? O sindicato dos bancários sofreu uma intervenção violenta, e dirigentes presos, os dirigentes desaparecidos. Então, essa luta da população por justiça é... Bom, você fez aí já fez uma introdução à pergunta que eu tenho para você aqui nesse momento. Você vem de uma família, né? O seu pai foi um lutador também que enfrentou a ditadura. Você, aos 7 anos, como você já disse, participou de uma assembleia e você veio para Osasco trazido por amigos, enfim, quando a época era uma associação. Esse caminho você fez agora, essa pequena introdução, como foi a condução até a presidência, como você enfrentou essas dificuldades aqui em Osasco, logo quando você chegou no sindicato e assumiu a presidência? Veja bem, houve uma trajetória para isso. Primeiro, ser jovem é a vontade de querer, o mundo é agora. Eu não quero um mundo para depois. Nada para esperar. E então era uma dedicação total. A gente tinha um cumprimento legal, né, que era a exigência legal era fazer a associação primeiro, protocolar no Ministério do Trabalho para depois requerer a transformação em sindicato. E aí eu me recordo que quem veio fazer veio como representante para fazer essa transformação foi aquele presidente do Sindicato dos Professores de Santos. E o professor Ildefonso. Professor Ildefonso, conheci muito nos movimentos sindicais. E a gente estava com uma dificuldade lá, porque não estava um grupo completo. E aí ele falou, não, eu nunca fui fundar um sindicato que ele não saísse. Onde fomos lá na quadra da FITO, que eles estavam lá jogando bola, e todo mundo assinou lá, o professor. Foi isso. Todos, né? Exatamente. Não sei se vale a pena constar, mas é isso. Mas foi uma... Não, acho que tudo vale a pena. Né? Aqui, a gente vai... Não pode ter esse vacilar. Depois, tem que passar por aquela dificuldade. Primeiro, de trabalhar na rede pública, que é uma trincheira selvagem, e na rede privada, que é o avesso, ou eles querem ser o avesso, porque eles querem desqualificar o ensino público como uma necessidade do povo, para dizer que o bom é a escola paga. E isso não é verdade. Uma outra coisa que, bem nesse começo, o governador Mário Covas, ele fez uma coisa inacreditável no meu entendimento. Ele pagou para os professores efetivos da rede estadual, portanto, os melhores, concursados, para que eles se demitissem. Então, esses professores, vários, eram da FITO, né, que era uma entidade privada. Então, eu vou me demitir, ele vai me pagar por todo esse tempo. Então, foi uma coisa inacreditável que um governo tenha tomado essa iniciativa. E ele fez isso e pagou para os caras irem embora. Então, aí o que acontece? Há uma necessidade de realização de plantão. Para realizar o plantão, você tem que ter uma companhia de um militante mais velho. Por quê? Porque ele é o que tem o domínio, né,
da convenção, Conhece a dificuldade. ele conhece problemas que são diferentes do que tem na CLT. Então, essas coisas a gente precisa aprender, porque para nós, na POS, eu era do Conselho de Representantes, mas era uma coisa muito diferente, né? Porque, em geral, é arbitrariedade, escola que chama polícia para tirar aluno da sala de aula, essas coisas, né? De barbárie. Então, fazendo essa trajetória, eu passei a ter um número de aulas muito numerosa no Leonardo da Vinci, e aí eu passei a ficar mais tempo por aqui. E por isso eu podia me dedicar mais ao sindicato. Com isso eu fui dominando a estrutura da linguagem, do atendimento, porque o professor que chega no sindicato, ele já está sucumbido, ele foi agredido, ele foi desrespeitado no trabalho dele, e ele espera que o sindicato possa o acolher. Pensando nessa história de acolhimento, né, Rubão? Eu queria recuperar, assim, historicamente, porque a gente falou, né, a nossa transição aqui é do regime autoritário para o regime democrático, as organizações todas se reestruturando, o sindicato aparecendo ali como organismo de salvaguarda do professor, da rede particular, que, como você falou, está ocupando um espaço que é um espaço meio forjado, né, para que ela ganhe ali com aquela reputação, para poder atrair uma classe mais favorecida, para gastar dinheiro dentro daquela estrutura. Então eu queria que você dissesse, Rubão, você como assumiu, trabalhou na militância, foi diretor jurídico, foi tesoureiro, foi secretário, assume a presidência, então teve uma grande experiência enquanto dirigente sindical. Quais eram, assim, as grandes dificuldades que tinha para que o professor tivesse junto do sindicato, o professor se aproximasse, perder aquele medo da instituição que é baderneira, que faz greve, que é isso? Como foi esse olhar para o professor e falar, você tem que confiar na gente? Como que é? Olha, isso é muito difícil. Primeiro, porque o professor, na rede privada, ele se submete a condições de humilhação, porque ele acha que com isso ele está salvando o filho da escola pública. Então, ele é um profissional, ele acha que ele não tem que ter uma educação melhor nem para o filho dele, né? E nem para os filhos dos outros pais, para todos os outros pais de família. Todo mundo merece uma educação de qualidade e uma educação de respeito para construir um país, né? E essa dificuldade, ela sempre existiu. Porque aqui, Osasco tem uma particularidade, né? Tem um inimigo declarado dos professores, um certo dono do Colégio Anchieta, um professor chamado professor Antiório, né? Ele era um dono de escola que fez coisas bárbaras para não pagar a indenização legítima do professor. Ele argumentava que não tinha dinheiro e oferecia carteira do Anchieta para leiloar para poder pagar o professor. Ou seja, ele não receber, o professor não receber e com isso passar a sofrer com muito mais dificuldade. Quer dizer, o Antiório sempre teve essa clareza de tratar como inimigo, não é? Não tem papinho. Eu estive na sala dele, ele já era cheio de câmeras, né? Filmava, e aqueles professores acuados, e aí ele tirava proveito disso. Então, esse ambiente, ele é um ambiente hostil. Ainda tem outras escolas assim mais constrangedoras, né? Tem, fora as confessionais, cada uma tem uma particularidade. Mas a particularidade é o clientelismo e não o ensino propriamente. Porque se fosse ser o ensino propriamente, ele tinha que partir do respeito ao professor. Exatamente, e à convenção, né? Isso da categoria. Isso é fundamental, né, Rubão? Sem respeitar o professor, a gente não consegue ter educação de qualidade, né? Não tem.
E era uma coisa muito difícil, porque aí a gente tinha que organizar um horário conforme a entrada dos professores, né, para passar os panfletos, os boletins, as convocatórias, o horário de saída também, não é? Para você entregar, de troca de turno, né, da manhã para a tarde e até a noite. Osasco também tem uma coisa muito aborrecida, que são, como ela era uma cidade operária, eram alguns cursos fajutos que eram oferecidos a trabalhadores para eles se capacitarem a poderem trabalhar nas fábricas, né? E era uma enganação, era uma fraude completa. Além de uma outra fraude, veja como a luta foi boa, né? Era cheio de gente que tinha uma garagem vazia e tornava uma salinha de aula. E depois não queria pagar salário, não queria cumprir nada, não tinha lugar para a criança brincar, não tinha lugar para a criança comer. Então a ideia de negócio era uma ideia muito perversa. Né? Então, e a gente tinha, felizmente, um grupo de professores com firmeza, então isso ajudou muito. Ô Rubão, você fez novamente uma síntese de como que os professores eram perseguidos naquela época e o que nós podemos ver agora? Nós temos o advento das redes sociais, não é? Nós temos o advento das mídias, né? da internet diretamente ligada aos professores. E essa, vamos dizer assim, esse instantâneo, né? Quando o professor sofre e como o professor tem uma sobrecarga de trabalho. Eu quero chegar até aí. Naquela época, né, no início aí que você falou, existia perseguição aos professores, como você acabou de dizer, e citando as casinhas, né, as salas, as garagens que se tornavam salas de aula, né? Muito bem. Qual o movimento, qual a ação que mais existia para perseguir os professores e aos dirigentes sindicais? Como que os donos de escolas, porque na época nós tínhamos o sindicato, era só em Osasco. Então nós estamos falando nesse momento, Salomão, no sindicato de Osasco. Ainda não era da região de Osasco, ainda não tinha a extensão de base como nós tivemos posteriormente. Então nós estamos falando de Osasco num período em que o sindicato atuava somente no município. Como que era essa perseguição, não é, aos professores e posteriormente aos donos, aos dirigentes sindicais? Pegar um exemplo importante, né, que é Fundação Bradesco. Para começar, o critério seletivo, a maneira... Não, mas você quer gerir o seu negócio? Não, vamos imaginar que o professor Salomão, ele é o Amador Aguiar. Você quer me contratar? Eu quero, mas você não vai usar brinco, você não tem que ter barba, você tem que cortar o cabelo reco. Não, mas eu estou alugando o meu trabalho para você, não o meu corpo. Claro. Esse discernimento eles nunca tiveram. Né? E com outros agravantes, né? No caso da escola, da Fundação Bradesco, quem foi bancário não poderia trabalhar nem como professor. Segundo, né? Quem foi bancário? Quem foi bancário. Então, se o cara tivesse trabalhado no banco, saiu, não tinha... Ele não poderia. Na fundação. Né? Então já era uma restrição. Bem considerável. Além disso, né? Era uma condenação, né, Romão? Não era uma restrição. Eu acho que era, exatamente. E não havia permissão alguma de sindicalização. A sindicalização era punida com demissão. No Bradesco. No Bradesco. E isso dava uma força muito grande aos outros patrões, né? Que acham que esses caras não são de nada, vamos, né? E aí a gente
tinha um grupo persistente, estava o Landini, o Miller, a Mazé, então sempre dispostos, né, a fazer esse diálogo, mas há casos que são muito constrangedores. Eu lembro de um o Landini comentando como que ele tinha ganho uma camisa do Jornal da Tarde, que ele era assinante, e a camiseta que ele tinha vinha escrito: não estou de acordo com as regras do jogo. E ele foi trabalhar com essa camiseta e o dono da escola exigiu que ele tirasse a camiseta para poder dar aula. Então são coisas, essas coisas, elas têm muita importância, porque os aprendizados precisam ser rápidos, né? E precisam também, por exemplo, essa coisa da legalidade, da ilegalidade, das formas de assédio, né? De ter o ambiente propício para o ensino. Então, eles, por exemplo, as mesas redondas, o professor Antiório, ele ignorava, né? Ele era convocado, mas ele ignorava. E falava para os patrões: deixa esses caras aí, que a gente vai acabar com eles. E aí Antiório não acabou, tá vendo? Não acabou. E é bom, né, Rubão? Só para a gente pensar aqui, o Onassis, que ainda está nativa com a gente lá e tal. Veja bem, então a gente está falando de nomes aqui que são nomes, até hoje, né? O Antiório é o presidente do CIESP, o Sindicato Patronal, que vive um embate permanente conosco. Do Cinesp, do Cinep de Osasco, aqui da Osasco, Carapicuíba, Cotia, Barueri, que é a nossa base. Então a gente fala da Fundação Bradesco, que ainda hoje, se não age com tanto rigor, com tanta autoritarismo como era naquela época, hoje ele faz uma ação velada, porque os professores da Fundação Bradesco, espero que tenha alguém nos ouvindo aí, fogem da gente com medo do sindicato, no momento que a gente está num espaço de liberdade, de democracia, e estão brigando para manter essa democracia, os professores ainda resistem a se aproximar do sindicato com medo de represália. Inclusive, não vai ser bom a gente citar, Rubão, para falar do próximo assunto, que nós estamos em época, Rubão, de negociação salarial, tivemos conquistas aí significativas, né? Estão brigando ainda por uma cláusula importante, que é de provas adaptadas, pagamento dessas provas aos professores. Conseguimos mobilizar de forma interessante o SESI, né? Teve uma greve de 2 dias, algo que nunca tinha acontecido. Estamos fazendo uma pressão grande no ensino superior, que está tentando destroçar a convenção coletiva, que foi construída ao longo desses 40 anos, 30 anos, de forma bem intensa. E agora a gente está no momento da oposição à taxa assistencial, que é a manutenção do sindicato. Durante o período que você teve à frente do sindicato, essa taxa de oposição, ela talvez não tivesse existência, porque tinha imposto sindical, tinha a taxa assistencial. Eu queria que você dissesse para a gente, Rubão, porque hoje o pessoal acha que é simples a gente chegar numa negociação salarial, sentar na mesa com o Antiório bonzinho, como você está falando, né, e ganhar alguma coisa. Como eram as negociações naquela época, em 85, 90, 94, quando você estava na presidência? Como que se dava? A primeira oportunidade que eu fui numa negociação com o Sérgio Arcuri, o dono do Ângulo lá de São Paulo, ele tinha 2 revólveres na cinta. É um pequeno detalhe, né? O cara responsável pela educação do estado de São Paulo. Elite, né? Da elite. Da elite educacional, com 2 revólveres na cinta. E escrito na lousa, né? Por um piso abaixo da sarjeta. Era isso. Então, você já vê que você está num ambiente, né, de hostil, né? E ele tinha lá os seus fotógrafos, né? Tire a foto bem clara deles, que a gente vai passar para que eles não se empreguem mais. Já pensou isso? Fazia uma... Quer dizer, pensando na questão da liberdade, a gente está indo para a liberdade e tem que enfrentar isso. Então, só uma questão, bom. Ali a gente já contava com uma convenção coletiva, ela estava em construção, eram acordos coletivos, como que... Foi construída uma primeiro, mas porque a organização entre nós melhorou, porque a gente tinha
Infelizmente, pessoal, a história do Brasil ela é muito constrangedora para os trabalhadores, para os oprimidos. Eu me recordo muito do ator Mário Lago dizendo que em 44 ele foi na Central do Brasil, lá na estação, para fazer uma comemoração do 1º de maio. Levaram 2 caixotes e o camarada que estava junto com ele, que subiu no caixote, foi morto na hora pela polícia. E eu me recordo do Darcy Ribeiro dizendo que a taxa de contribuição sindical era uma coisa muito importante, porque ela permitia que o sindicato pudesse viver para a categoria com essa taxa e com melhoramentos por um ano inteiro. E que essa contribuição ela não era um peso, né? Porque se você vai ter essa condição de trazer benefícios verdadeiros, e isso eu acho que é uma coisa muito importante. E existe também é que tudo isso está numa conjuntura, né? Por exemplo, essa questão do pensamento, né, de você, nesse período não era possível nenhuma condição de se falar de gênero dentro de escola, nem entre professores e muito menos entre adultos, né? Então era um negócio violento. O atendimento relacionado ao trabalho era uma coisa muito constrangedora, porque depois que o patrão desiste de você, ele não quer só te humilhar, ele quer destruir até você moralmente. Reputação. E eu me recordo muito do doutor Luciano, que veio na sede, veio uma professora muito de 1ª a 4ª, ela trouxe a carta de demissão dela. E essa carta era uma série de insultos do patrão para ela. Meu Deus. Era uma desqualificação assombrosa, né? E o Luciano falou, nós vamos fazer a sua homologação, mas nós vamos abrir uma ação de reparação desse patrão pelos insultos que ele fez. E nós ganhamos, né? Então a iniciativa, e você, mas você está fazendo uma coisa que é errada, não pode, ele é seu trabalhador, você não quer, você tem que, né? Tem que não ter, humilhar, não pode, já dispensou, acabou, fazer as coisas dessa maneira. E há também uma necessidade para quem resolve entrar, eu acho que ele precisa ter convicção na luta, né? Para não viver da luta. Acho que é uma coisa muito importante. Nós somos irmãos trabalhadores e nós temos uma perspectiva de que a nossa união é como fonte para que todas as famílias tenham pão. Não importa qual é a categoria, se ele é desempregado, ele não pode ser tratado, né, como um nada, porque ele não tem mais um emprego. Né? Porque a casa que não tem pão, todo mundo grita, mas ninguém tem razão. O que falta é o dinheiro para comprar um pão. Né? Exatamente. Então, essa clareza em relação a isso e em relação às outras categorias, também eu acho que ela é necessária, né? Porque os professores podem aprender com o metalúrgico, com o químico e conosco, né? Basta essa disposição. Muito bem, Rubão. Você falou aí do relacionamento entre os sindicatos, inclusive com outras categorias. Já teve um momento mais difícil de haver esse processo. Hoje parece que o movimento está se aproximando um pouco mais. Nós vimos aí no dia 1º de maio, com várias categorias juntas. Nesse momento, Rubão, que você está falando das primeiras negociações, havia um bloco de sindicatos que trabalhavam juntos ou que tinha
o mesmo objetivo que era as primeiras convenções. Como foi o surgimento desse bloco, a união desse bloco para a fundação de uma federação? Como que surgiu isso? Como é que dos sindicatos fundadores a necessidade dessa união para se conseguir hoje a melhor convenção coletiva e o melhor acordo coletivo do país está no estado de São Paulo. Então, vocês foram os que iniciaram com essa progressão que hoje nós entendemos está bem avançada, mas que nós precisamos avançar ainda mais. Como é que se deu essa união dos sindicatos da mesma categoria para a formação de uma federação? É uma questão importante, muito importante, e ela revela, né, a disposição rigorosa dos militantes. Tá? E eu não sabia escrever uma convenção, mas tínhamos advogados que se dispunham a fazer uma leitura, haviam gente que considerava que isso tudo fosse legítimo, e havia uma questão infame, abjeta, né, da FTE, aquele elemento, né, que para mim é um gangster sindical. E é um indivíduo, né, que dentro da legislação trabalhista, ele se aproveitou, assim como temos outros, né? Isso até se reflete lá nessa questão aí do INSS, porque, né, a estrutura sindical, ela é formada de uma maneira, mas os gestores precisam ter transparência. Não é eu não sou o dono de Osasco, mas a gente precisa ter clareza que a nossa luta não é diferente de Barueri, de Santos. Então, o que a gente tem em comum para trazer o benefício, seja a jornada de trabalho, o descanso, o trabalho extra classe, são coisas importantes. O trabalho digital que não pode ser medido, como que não? Ele trabalha em casa, consome a energia dele, consome tensão, é um trabalho tenso, ele fica à disposição. Então, é considerar o trabalho como um trabalho. Agora, esse período, houve uma leva, né, que foi muito importante, porque nesse período houve realmente, como o Salomão falou, uma ascensão do sindicalismo, já tinha havido vitórias expressivas de São Bernardo, e disso vai surgir Simpro-ABC, que vem com todo aquele vigor, um sindicato muito importante, e eles tinham muito claro essa questão da FTE, para eles era, porque é mesmo impugnante, né? É inadmissível que possa existir um sindicato de parasitas, né? E esse sindicato com parasitas, ele precisa ser liquidado, porque são eles que vão ajudar aí a coisa dos bandidos, né? Muito bem, então se juntou, já estava o Simpro São Paulo, não conseguia sozinho. Sim, precisava de 5. Enfrentar a FTE. E eles eram escória na hora da assinatura. Eles chegavam lá e ele sentava no colo lá do Arcuri. O que você quer? Eu assino tudo que você quiser aí. Só dá o meu. Pensou? Entendeu? É uma coisa assim que você precisa ter essa resistência, mas eu acho que a gente, tentando diplomacia, né? A gente tinha que ter conseguido militantes formados para explodir essas estruturas aí, que elas são criminosas, oportunistas. E aí surgiu a FEPER. Surgiu a Federação dos Professores, a FEPER, então e todos, posso dizer isso, sim um voluntarismo,
mas nós acreditávamos que era possível mudar aquela estrutura sindical, que se nós já éramos um grupo de sindicatos respeitados, Osasco, ABC, Santos veio junto, Campinas, e São Paulo. Então, isso já formou um agrupamento de sindicatos mais engajados para conseguir benefícios mais qualificados para esses professores. A opção política que se deu pela FEPESP, desculpe, foi de chamá-lo para ficar próximo. Mosca, quando se aproxima de excremento, ela não precisa ser chamada. Então, desculpa, essa gente para mim é isso. Então, ainda precisava se escrever essa história, porque é uma coisa profunda, e eu vou dizer que é um turismo, né? Porque nós estamos aqui fazendo uma gravação com memória, com história, com dificuldades extremas, e sabendo, né, que há esse segmento inimigo dos professores, inimigo declarado dos professores, capacho dos patrões, não é? Que se arrasta com os patrões. Então, olha, né? Outro ganho que foi muito importante foi quando o SESI também aceitou aderir à negociação com a categoria, é que as coisas são muito lentas. Sim. Por exemplo, né, em 84, foi o período que apareceu uma coisa muito importante, né, no meu entendimento, para a gente que lida com a infância, que foi a proposição do Estatuto da Criança. Mas quando que ela foi promulgada como lei? 5 anos depois. Então as coisas são muito lentas, porque os que não querem melhoria sabem muito bem que eles não têm como... eles têm os mecanismos, e os mecanismos passam sim pela política para impedir que aconteçam coisas, né? Sim. Só que, se não me engano, a aprovação final do ECA como lei foi depois daquela matança de 8 crianças na porta da igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Exatamente. Foi uma coisa, aquilo ali não dava, tal, né? Então, Chocou. não, aí, então, e nesse caso é preciso, né, que você tenha os delegados permanentes. Então, por exemplo, o professor, ele tem 55 aulas. Vou pegar a mim como exemplo. Esse professor que tem 55 aulas, ele vai ter um momento para ele pensar em si, refletir, na família, e refletir sobre o trabalho, sobre a exploração. Agora, você tem um quadro, um militante que está fazendo isso por você, esse militante merece muito respeito. Vou aproveitar o que você está falando aqui, e veja bem, né? A gente está, repito, terminamos a campanha salarial, desgastante, exaustiva, né? Mantemos essa convenção coletiva que você e os companheiros Mazé, Marcos Miller, Zeca, lá do ABC, começaram a construir essa convenção coletiva, trouxeram uma grande quantidade de cláusulas que garantem minimamente um trabalho decente ao professor, que exclui a ideia de ter um piso abaixo da sarjeta. Então, são 30 anos de convenção coletiva que deu uma garantia razoável para o professor, né? E a gente, Rubão, se esquece disso, né? O professor que chega hoje na escola particular, ele entra na sala de aula, ele se senta com os colegas e acredita que aquilo tudo caiu do céu, né? Veio alguém que generosamente entregou tudo para ele, e eles se colocam muito pouco dispostos à luta. Fazem muita crítica ao sindicalista atualmente. Eles não se dispõem a participar de atividades do sindicato. Eles estão dispostos aqui a fazer uma crítica quando o sindicato comete uma mínima falha. Porque você falou de diversos sindicatos aí, mas nós, por sorte, a gente faz parte de um conjunto de sindicatos da FEPESP, que são sindicatos que estão ali buscando uma melhoria para o trabalhador, que estão empenhados, que têm uma dedicação.
Então, hoje em dia, Rubão, eu, enquanto presidente do sindicato no momento, e o NAS que teve nas gestões anteriores, a gente sente uma imensa dificuldade em mobilizar o professor. Mobilizar o professor como? Participar das assembleias, participar das atividades do sindicato, se envolver nessa luta. Naquele tempo, 1994, 95, como que era o nível de participação e de mobilização dos professores? O que você pode dizer para a gente que talvez sirva como inspiração para os próximos momentos? Olha, eu acho que isso aí envolve uma outra questão que é muito importante, que é como se formam as chapas dos sindicatos. Porque você não pode ter uma pessoa que vai fazer parte de uma diretoria para viver do sindicato. Ele ter proteção e fazer bandalhas contra a categoria. Para você ter ideia, eu participei com o falecido ministro Kutschken de uma atividade na entrada da Cidade de Deus, em Osasco, quando o 15 de junho, que é o dia do feriado de Osasco. 13 de junho, feriado em Osasco, e na Cidade de Deus se trabalhava e não era pago, como hora essa. Então nós fomos lá fazer a atividade, viemos aqui para o sindicato da Euclides da Cunha, vieram os diretores e um diretor lá que tinha o meu nome também, ele disse assim, mas quando os homens vierem, você passa a ser o diretor. Então você não pode chegar num nível de desqualificação. Então essa questão da preparação e do cara ter clareza do que os níveis de exploração, né? Eu acho que eu sei que isso é verdadeiro, passa por valores, né? Mas todos aqueles que estão com os propósitos claros de humilhação, de dinheiro por qualquer, sem critério algum, que qualquer um pode enriquecer, que não pode haver impedimento. Não, temos que ter um princípio, sim. Dinheiro do crime vale, não é? Tornar a escola... eu sei que nos estados do Nordeste há muitas escolas que são a aplicação de dinheiro do crime. Então, e aí você aceita trabalhar num lugar desse? Quer dizer, e se você vai ser dirigente num sindicato desse, você está morrendo. Exato. Vai morrer. Você me permite, Salomão, e eu vou contar uma história rapidinho, só para você ter uma noção do nível do caráter do Rubens. E eu lembro muito bem, Rubens, você vai lembrar também, a gente estava numa discussão, numa reunião, e aí alguém tentou tirar você como um dirigente qualquer. E aí o Rubão disse, quem é você? Arrancaram as minhas barbas, preso na Júlio Prestes, e me liberaram numa madrugada fria, sem roupa. Quem é você para falar de mim? Quem é você para dizer? Mostre a sua história. E o professor que ali estava ficou calado olhando para ele. Eu estava chegando no movimento, olhei e falei, é nessa linha que eu tenho que estar. Ou seja, quando o dirigente sindical tem uma história, tem um caráter e tem uma experiência de luta, de vida, ele vai para cima, ele enfrenta, ele está lá. Não sei se você lembra dessa discussão, nós estávamos ali na Paulo Lício Riso, na discussão ali dentro, e quando nós saímos para o movimento, para fazer um ato, eu cheguei e falei, Rubens, estamos juntos. E a partir daquele momento, como eu vou dizer assim, ficou mais forte a vontade de você participar das ações e de construir uma história com caráter, com luta, com exemplos do que é o movimento sindical. No caso dos professores, eu agradeço a generosidade do professor Narciso. Eu quero dizer também que a gente precisa ter ousadia no sentido de não se amedrontar em relação
porque eu fiquei com muita vergonha da gente, né? Quando eu vi lá na Itália, as ruas, você anda 2 esquinas, tem um retrato do Maradona. E eles têm clareza, porque eles sabem muito bem lá na cidade de Nápoles o que ele fez por eles. E eles dão importância a isso. Nosso trabalho, ele é muito necessário. Mas, por exemplo, no ensino privado, o cara acha que ele é melhor, inclusive que nós somos desocupados, coisa desse tipo, né? Então, eu vejo que há uma coisa que sempre existiu, que é a questão da lealdade. A lealdade de classe e a lealdade no compromisso com a categoria e com as coisas que a gente tem. Mas existe uma necessidade, eu sei que ela também é muito difícil, da gente ter forma de intervir nessa mídia, colocando as questões focadas na vida cotidiana do professor. Porque o professor agora, ele já adoece, ele é insultado, ele é humilhado dentro da sala de aula e ele não tem a quem procurar, né? Então, por exemplo, o dinheiro, eu me recordo, não lembro que o pai invadiu a escola para que o professor explicasse para ele que o que ele achava que era um comunista dentro do livro, para o professor falou para ele, mas fui eu que escrevi o livro. Só está me pedindo uma coisa. E não é, assim, a escola anotou o livro, então você tem que falar com o autor do livro, não fui eu que escolhi. Exatamente. Bom, então agora que a opção não está sendo o conhecimento, mas sim a mentira, a sua versão da história, com todas essas ações, a gente ter a transparência, a clareza, de dizer, isso aqui está sendo usado para isso. Entendeu? Você está querendo falar de que eu banco você? Banca sim. Porque nós precisamos ter os quadros. E quanto tempo leva para formar um militante que eles nem sabem? Quanto tempo o cara leva para saber o que é a CLT? A CLT. Foi uma coisa muito importante. Independente do Vargas, sempre soube o que ele queria. Mas eu tenho uma coisa que eu prestei muita atenção na fala do aquele ministro bolsonarista, que ele diz assim, nós não precisamos mais da CLT porque ela é do tempo da guerra. E não vi ninguém dizer assim, do tempo da guerra para você. Não é? Porque a condição de vida, do trabalho e a humilhação permanecem as mesmas. Exatamente. Né? Então, e como a mídia, ela age assim, a gente precisa ter uma ousadia. Pode ser eu vejo, eu tenho uma profunda admiração, claro que fazendo as ressalvas, por evangélicos. Eu conhecia um jardineiro na praça de onde eu trabalhava. Ele era um senhor negro, muito pobre, né? E a única coisa que ele tinha para ler era o Evangelho. Mas ele não mentia, como agora o pessoal mente na televisão. Então, veja só, assim, ter a verdade, ter o princípio, ele traz uma unidade. E se você, por exemplo, você ser um militante, você ter responsabilidade pelo seu trabalho, responsabilidade em não falar as coisas individualmente, falar as coisas sempre em função do coletivo, ser solidário aqui, porque afinal você está protegido. Sim. Então isso não é para você se esconder, tornar isso uma coisa assim engrandecedora, né? Sim. Não vergonhosa. Bom, deixa eu falar um negócio aqui rapidamente. Vou lembrar que a gente tem que ficar fazendo ligações passado e presente permanentemente, não tem como, né? Então você falou bastante de mídia. Hoje, né, os sindicatos, eles têm vários métodos de comunicação com o professor. Tá? Ele tem
formas diversas do professor saber o que o sindicato vem fazendo. Ele tem tudo que é possível para você chegar e falar, poxa vida, o movimento sindical está trabalhando, está fazendo conquistas para a gente. Apesar de tudo, Rubão, a gente tem uma dificuldade enorme de conversar com o professor. Enorme. É uma coisa fora do comum. Primeiro porque o que está na rede social, o professor ele vê, mas ele não enxerga. Tá? O que a gente conversa nos grupos do WhatsApp, o professor também ele não fica satisfeito com a resposta. É uma dificuldade muito grande. Então conta pra gente assim, como que era a comunicação, porque parece que hoje tudo é mais fácil, né? A gente se comunica e parece que a gente tá falando com ouvidos com paredes, né? Então ninguém escuta nada. Como era feita a comunicação do sindicato com os filiados há 30 anos atrás, que foi o período que você presidiu o Simpra? Veja bem, a gente tem sempre ter como referência a história da opressão no Brasil. Então, a história da opressão quer dizer que o trabalhador, ele não tem direito à opinião, né? Se você pegar lá o cara lá que veste terno verde e amarelo, ele chamou os empregados dele, se vocês não voltarem, vocês são demitidos. E o professor tem um pouco essa ilusão, porque a nossa categoria, ela é feminina. Eminentemente. E sendo uma categoria feminina, eu acho que o foco, feito com muita paciência, ele não é suficiente para fazer uma professora hoje sair de casa e vir para uma assembleia. Por quê? Porque a opressão em casa é maior. E existem coisas que são, assim, assustadoras, né? Eu tenho uma cunhada, que é lá da base do ABC, ex-professora do SESI, que nunca teve o salário dela na conta dela. Então, ela já se aposentou, nunca. Não existia a possibilidade dela querer ter o salário para ela. Então, há coisas, eu acho que talvez aí a FEPES poderia bancar uma pesquisa pequena, né, sobre esse universo, né, porque sempre, por exemplo, as famílias não são mais as mesmas, como que é o adoecimento dessas professoras, né? Elas fazem dupla jornada, e tem essa coisa das separações, né? E os litígios e tal. Eu acho que aqueles que tivessem alguma origem sindical, né? Ou mesmo não tendo, eu acho que se o sindicato defendesse mulher espancada, você vem no sindicato, nós vamos pro Camburão pegar o seu marido. Ela se torna... Então você acha que a dificuldade de comunicação com os professores está associado muito à vida que ele leva, e isso talvez tenha sempre sido assim, ou você acha que hoje não, mais intenso? Porque sempre você precisou trabalhar mais, né? Porque as crises econômicas, elas fazem o quê? Tirar o dinheiro do trabalhador. Aí você dobra a jornada. E quando você é jovem, que você acha o tal, e você tem saúde, né? Você ter, sei lá, como eu tive 55 aulas semanais, isso é uma coisa doente, né? Posso até dizer, como diz um outro meu amigo, isso não são aulas totais, assim, integrais que o aluno merece. É claro que elas se tornam muito repetitivas. Por quê? Porque você não tem como sentar. Agora, se você é um trabalhador que você sabe a origem disso tudo, você, no caso, vamos dizer assim, há uma proteção maior, pode ser uma contradição, né? Para quem tem a convenção coletiva, do que um professor que tem como patrão o Tarcísio. Porque o Tarcísio quer colocar a polícia na escola. Ele não quer educação.
Bom, você tocou aqui em vários pontos que daria mais um podcast de mais 2 horas se nós fôssemos falar aqui de carga de trabalho e a saúde do professor. Então você passa desde a saúde física, como você dá 50 aulas, 40 aulas, professores que a maioria dos nossos professores estão em 2 redes públicas, né, pública e particular, municipal ou estadual, então municipais, né, no caso alguns municípios, ou particular. Então, a maioria dos nossos professores e professoras, como você citou, ainda hoje, a maioria é professora. E se nós fôssemos falar da saúde mental e da saúde física dos professores, nós levaríamos aqui mais 1 hora, condições de trabalho, enfim. E com o advento agora do trabalho, ele ser também em casa, online, né? E com as dificuldades que os alunos também trazem hoje, né, para dentro da sala de aula, com os vários níveis de necessidades especiais, a carga de trabalho do professor, ela triplicou, né? Porque agora ela é online, agora ela é presencial, enfim, não é? Daria mais uma boa... Permite menos diálogo. Permite menos diálogo, exatamente. Muito bem. Partindo de toda essa, vamos dizer assim, esses problemas, né, que nós enfrentamos tanto lá quanto cá, o que mais orgulha, né, o que mais orgulha vocês no olhar do sindicato para a história dos 40 anos do Simpro Osasco? O que mais orgulha ao olhar para os 40 anos do Simpro Osasco, que você fez parte, que você tanto brigou para que hoje nós estivéssemos numa condição melhor do que vocês estavam naquele período? Primeiro, a disposição para a luta, para a clareza, para gastar sua própria existência em portão de escola, com pessoas que não lhe conhecem, que vão ser hostis a você, e quando ela percebe que ela errou, ela vem muito modestamente: eu preciso de ajuda, tal. Isso aí é uma primeira coisa. E nessa extensão aí, quando surgiu essa questão sindical, aconteceram outras coisas. Nós tínhamos um benefício, que era a existência da teologia da libertação, que formou muitos quadros militantes, muitos. E ao mesmo tempo, lá na frente, o desabamento da União Soviética trouxe um problema grande para a esquerda, que não conseguiu dar uma resposta para isso ainda. Mas a gente tem o futuro para a gente poder construir, né? Então, eu quero dizer assim, eu me recordo com muita alegria de entrar com o caminhão, fazendo escândalo dentro da rodoviária lá de Barueri, esculhambando o prefeito, que infelizmente, né, se tornou inelegível, e o dinheiro já o trouxe de volta. E esculhambamos, arregaçamos o cara lá, porque eles tinham demitido 13 professores, inclusive um professor cego. No dia seguinte nós tivemos uma reunião lá, inclusive ele levou aquele elemento que era o porta-voz dele na Câmara Municipal, um indivíduo chamado Tarzan. Não vou explicar detalhes sobre esse vereador. Aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que estavam os vereadores e o fulano, e eu estava sozinha, mas eu não me rendia. Porque isso aí é coisa de você formar os caras, né? Aí chegou uma hora que o fulano foi na mesa e falou assim: o meu irmão fez essa cagada. Eu quero que você me ajude a resolver. Então aí naquela hora a gente tinha vencido. Mas isso aí você tem que ter uma ardência. Mas tem um preço aí. Lá no ITB, que é ensino médio, teve um menino que foi falar, um jovem, eu não me recordo o nome dele, e no dia seguinte, à noite, foi feita a reunião
que eu compareci, esse menino, ele apareceu, ele falou de direitos dos alunos com o rosto todo desfigurado, de espancamento do agrupamento desse vereador, e ele falou para mim, na estação do trem do Barueri, que ele não ia falar mais comigo, porque ele tinha a informação, se ele voltasse a falar comigo, ele seria morto. Veja, já estávamos na democracia. Cruel demais, né? Não é? Mas no feudo de Barueri é difícil, né? E é uma situação Mas se a gente pode, em algum momento, né, marcar isso e fazer a denúncia, eu acho que a gente deve fazer, porque igual você se tornar vereador, vamos dizer assim, e você esquecer que você é professor, que você... Não dá, né? Tá no sangue, né, Rubão? Tem que estar no sangue. Não tem como ser. Bom, é engraçado, né, Rubão? Então a gente tá aqui, 40 anos depois. Algumas coisas são muito parecidas, né? Alguns personagens continuam, né? E é legal a gente falar do Simpro, né? Porque, diferente de alguns outros sindicatos, né? Então a gente tem uma renovação nos quadros. Então tem gente que veio aqui, trabalhou com você, já está em outros espaços, outros ambientes. No nosso último encontro nós tivemos com a Mazé, com o Marcos Miller, que contaram a experiência deles aqui, riquíssima também, que muitos se encaixam em tudo que você está contando pra gente. E nós continuamos nessa briga, porque a gente acredita realmente que é necessário conservar os direitos que os professores conquistaram ao longo desses 40 anos, o trabalho que todo mundo fez no Simpro. Que há uma mudança muito grande na configuração do trabalho, do emprego. Então você fala da carga de trabalho hoje, e realmente ela é muito maior, porque, como disse o Onassis, ela não acaba mais, né? Em tudo quanto é lugar agora o professor tem que trabalhar. E a gente sabe dessa missão que a gente tem hoje, né? Então daqui, quem sabe, alguns anos a gente tem que fazer essa reflexão. Aí nós preparamos uma pergunta para todos os entrevistados que falarão sobre esse podcast de novo, que é em comemoração aos 40 anos do Simpro. Eu perguntaria, meu caro companheiro, amigo Rubão, se você pudesse voltar no tempo, Rubão, quando você ingressou no movimento sindical, ingressou no Simprosasco, que conselho você daria para você mesmo? Com toda a experiência que você viveu, voltando lá e falando, Rubens, é isso aqui. Eu acho que é muito importante essa pergunta, porque existe aquela casa também com o fim da União Soviética, com o fim da teologia, porque os trotskistas, eles querem refazer o mundo de qualquer privada e nunca chegam na solução das coisas reais. Então, a gente passou muito tempo também tendo que ficar ouvindo sobre delegação. Não, eu sou contra ele. Não, temos que ir na delegação na Ucrânia, a delegação, não sei, tudo bem, mas a gente precisa resolver a situação daqueles professores, tá certo? Professores que não têm horário para comer, não tem uma sala em que tenha ar, né? Eu vejo que lá todos os ângulos que eu trabalhei, Tamandaré, Guarulhos, todos tinham uma camarinha para o professor dormir. Mas era horrível, sabe aquela camarinha de quartel? E o professor ficava dormindo ali na sala dos professores, ele continuava tendo sala, aquelas salas de 300 alunos, e o cara, quando dava umas 7 horas, o cara chamava, ó, vai lá lavar o rosto. Isso aí não é condição de trabalho, pô. Entendeu? Então, é uma coisa... Então, essa é uma questão importante. O respeito à opinião diferente. E essa opinião diferente, ela não pode resultar em não diálogo. Se a gente não consegue ter o diálogo, a gente não pode também ceder a golpe baixo, rasteira, né? Então eu acho que isso daí eu experimentei pelas escolhas que eu fiz. Eu fui
impedido de ter participado de algumas instituições que, como elas eram controladas pela CUT, eles têm um prontuário para ver a história do militante, e eu fui vetado. Na CUT? Na CUT. Então, veja só, né? E eu estava representando Osasco com muito orgulho. Os que são favoráveis à fundação da CUT, levanta o crachá, eu estava lá. Entendeu? E aí você perceber que há uma questão como essa. Então, que ficou só troca de crachá para garantir e não garantir a vitória, ou a mudança verdadeira. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que é importante. Ter essa... cada vez mais a gente vai ter essa precisão, né, com a categoria, porque eu acho que o sindicato que vai ter mais peso são os professores, porque a destruição, né, ela já está muito pensada, ela tem agora até o muito bem elaborado, então por que eles vão seguir uma lei? Né? Então o conselho para você é preparem-se, que o negócio vai piorar. Não, a questão é preparem-se e sempre contem com o sindicato. Os sindicatos nunca foram inimigos, as categorias precisam ter um mecanismo de criar uma nova unidade, tem que ter esse foco no olhar dirigido para as professoras, elas são importantíssimas, né? E infelizmente no Brasil a mulher ela teve uma formação para não ter autonomia, o que se fala hoje aí é uma autonomia de gênero, é um tipo de coisa que no meu entendimento ela é de forma individual, mas a autonomia como trabalhadora ela é muito necessária, né? Coletiva. E essa que é impedida. E também em relação aos filhos, etc. Não sei se eu ainda desculpa que eu não concluí que a primeira convenção que a Federação dos Professores do Estado de São Paulo fez, a FEPESP, foi uma vitória extraordinária da Casa Trabalhadora, eu acho. Acho que foi uma coisa muito grandiosa e que deu esses exemplos e que pode dar mais. Teria que ter um grupo de trabalho, até que eu sou dessa opinião, que até tem professor aposentado que não está morto, né? E que, não, eu não quero saber mais de nada disso. Não, mas você tem um conhecimento, tem uma experiência que você poderia dizer como você poderia contribuir com uma ideia em relação a tal coisa, né? Não é dar aulas, mas vamos experimentar. A gente tinha, não vou lembrar todos, sabe a praguinha? Porque os caras têm que ter um pensamento do lugar, da conservação. Mas a praguinha tem que ter a mensagem precisa. Querem te tirar isso. Você vai ser proibido disso. Então, enfrenta. Essa é a... Fica a dica, né? Fica a dica. Bom, nós estamos aí com 1 hora, caminhando por fim. 1 hora de podcast, e se a gente tivesse a disponibilidade, nós iríamos aqui muito mais do que isso. Nós sabemos que a profissão professor, pelas pesquisas, está em extinção. Nós somos quase um mico dourado, né? Segundo as pesquisas, em 2040, nós não teremos mais professores, né? E de algumas disciplinas, menos ainda. Nesse sentido, eu queria de você uma palavra ou um sentimento que defina essa trajetória do professor nesse caminho. O que nós poderíamos, vamos dizer assim, construir, o que nós poderíamos recomeçar, refazer ou fazer para que esse momento não chegasse, né? Na verdade, qual a palavra, qual o sentimento que você deixaria para essa trajetória de luta para que a gente não chegue a esse caos num país
que é a falta de professores. E quando eu digo professores, Rubão, eu digo professores qualificados. Não são professores formados somente professores. Nós sabemos que algumas universidades e faculdades particulares têm curso de R$ 1,99, que eles começaram lá atrás. R$ 49,90 promoção de carnaval para você fazer curso para a profissão professor. E eu não estou falando desse professor que está chegando no mercado de trabalho muitas vezes despreparado pela formação que tem. Não é culpa do professor, é culpa da formação que ele está tendo nesse momento. O que você diria, qual uma palavra, qual sentimento, para que essa trajetória de luta ela continue e ela possa ter um salto de qualidade na profissão professor? Professores, ser professor é uma coisa muito grandiosa. Ela não é pouca coisa. Nós formamos um país, formamos não olhando para os nossos filhos e privilégios que procuramos para eles, né? Nós olharmos para a infância como um tesouro, né? O talento, eu vou fazer usar um exemplo midiático aqui, do Memphis Depay, o jogador da Holanda. Ele fez uma declaração que quando ele foi procurado, ele sabia que ele já não era uma estrela do futebol da Holanda e que ele poderia fazer uma mudança. E aí, perguntado para ele, e o que você fez? Eu recebi garantias e recebi uma outra coisa, que você vai poder conhecer quem é esse povo, quem são os brasileiros. E aí ele disse assim: eu não me arrependo de ter vindo, eu amo esse povo que me estende a mão pela rua, em qualquer lugar que eu vá, e eu vou fazer um movimento na Europa com aqueles que me estimam, para ele, vocês precisam conhecer esse país, o Brasil. Agora, quando a gente olha com puxa vida, nós temos hoje 700 mil jovens presos. Será que a gente não tinha nenhuma proposta para eles? É só a privação da liberdade para serem violentados e se drogarem o dia inteiro? Não, eu acho que tem. Basta a gente olhar para os exemplos da história, né? E que não é, eu posso também dizer, permitam-nos, de um aluno, porque a coisa da matemática. Não, os alunos têm o caso dos pobres, né? Eles têm uma outra escola, que é a escola da vida. Uhum. Eu tive um aluno na EJA que ele falou: meu pai, ele era dono da boca na Rocinha. E eu aprendi a fazer contabilidade, contar dinheiro, sem ter ido na escola, contando o dinheiro do tráfico que o meu pai fazia. Aí, quando eu completei 10 anos, eu falei para o meu pai: mas eu não quero uma vida como a sua. Eu quero ir embora. Eu disse: mas você vai herdar isso? Não, você está me dando como herança um túmulo. Então eu prefiro ir embora. Então, criar essa possibilidade para a juventude, uma juventude que seja generosa, compreenda o outro, né? Que fale de amor, não um amor a partir do consumo, né? Mas a partir de uma partilha verdadeira. Então, não é possível termos um país sem o melhor que nós temos, que é a infância. Essas crianças, elas são o tesouro, e nós somos um país magnífico, um país bonito, um paraíso no mundo, que agora, infelizmente, querem destruir novamente, lá no sentido contrário de terminar a foz do Rio Amazonas. Aquele desenho que foi feito ali no Rio Amazonas foi feito há 400 mil anos pelo oceano,
o oceano avançou para dentro do território brasileiro e hoje vem qualquer inglês e pode levar. Como? Você vai continuar retirando combustível fóssil quando a humanidade não aguenta mais o cheiro da gasolina? Tem que ter uma alternativa para isso, né? De estimular numa cidade como Osasco, que prioriza que as crianças possam ir de bicicleta e não tenham medo que uma criança vai roubar ela, vai matá-la, essas coisas. É que os valores foram muito mudados, né? Então eu peço desculpas se eu atrapalhei o propósito. De jeito algum. Rubão, meu querido, como o Márcio falou, a gente já estourou bem o tempo aqui, que estava previsto aí 40, 45 minutos, estamos com quase 1h15 de conversa. Eu quero aqui, Rubão, agradecer a vossa presença e peço que você faça aqui algumas considerações para a gente finalizar esse podcast, que é em comemoração aos 40 anos do Simpla Osasco, mas também uma visita à memória do Simpla a partir daqueles que o construíram. Então você tem o microfone à vontade para você falar o que você bem entender e se despedir. Professores, alunos, comunidade, diretorias. Estar na frente de um sindicato é estar à frente de que não falte pão ao seu companheiro na sua mesa da frente, né? E que ele não precise se corromper, ele não precise não ter princípio, perder vergonha, entregar a filha, essas coisas nojentas que a gente está vendo, porque fica parecendo que a vida é somente isso. A outra coisa que eu queria aproveitar nessa oportunidade é dizer que eu considero que Osasco tem uma história tão extraordinária e que ela precisava ter um lugar que essa memória fosse registrada, pelo menos, né? Porque antes de eu vir aqui, eu fui olhar, eu vi que na USP e na Unicamp, elas juntas têm mais de 300 teses a partir da Cobrasma. Então, eu queria aproveitar então muito esse momento e lembrar aqui de 3 pessoas muito importantes aqui de Osasco. Uma, o Paulo Espancado, que foi torturado lá dentro da Cidade de Deus, falecido, infelizmente. A Comissão da Verdade exigiu e o Bradesco o indenizou, mas eu sou da opinião que o dinheiro não repara, dinheiro não repara nada, né? O jovem José Ibrahim, líder da greve, da Cobrasma, né, com 21 anos. E eu vou ler para vocês uma lista de nomes, não é? É bem rápido. Eloy Ferreira, líder sindical, cidade de São Francisco, Minas. João Canuto e seus filhos, líder sindical, Rio Maria, Pará. Padre Ezequiel Ramos, Cacoal, Rondônia. Adelaide, da Pastoral da Terra, em Eldorado dos Carajás. 70 garimpeiros foram atirados no rio Tocantins, no município de Carajás. Paulo Fonteles, um homem extraordinário, assassinado a mando dos fazendeiros. Padre Jesuíno Vicente, um homem extraordinário, quando foi assassinado, ele falava 26 línguas índias. Vilmar Castro, um agente pastoral, que foi assassinado também em Goiás, a pedido da UDR, que hoje o presidente da UDR é candidato a presidente, né? Padre Josimo Tavares, que eu mereci conhecer, lá em Rondônia também. O padre Maurício Manglio, né, um francês, também foi assassinado. Valdício Barbosa dos Santos, sindicalista na cidade de
Pedro Canário, no Espírito Santo, nativo da Natividade, numa sexta-feira como essa, exatamente nesse horário, estávamos eu, o falecido camarada Rushken, numa reunião de planejamento, de militância, e entra a viúva do nativo no meio da reunião. Ele tinha estado com a gente no domingo e foi embora para casa, e a mulher entrou para nos informar sobre o assassinato deles e para fazer uma coleta que ela não tinha como sepultá-lo. Então isso eu recordo que o Rushken era todo firme, né? Ele caiu num pranto e todos nós, né, não tínhamos como consolá-lo, não tínhamos como consolar a viúva, e eu ainda tenho assim no meu ombro as mãos do Natividade dizendo: não, mas eu vou voltar aqui para a gente comer outra marmita juntos. E o João do Aquino, também lá do Sindicato de Nova Iguaçu, é executado, e a irmã Filomena, lá de Nova Iguaçu. E eu queria falar, por causa desses camaradas, o seguinte: em 88, na Companhia Siderúrgica Nacional, ela foi invadida e ocorreram 3 mortes. Primeiro, Carlos Augusto Barroso, de 19 anos. Ele teve um tiro de fuzil no peito. Valmir Freitas Monteiro, de 27 anos, ele levou um tiro de fuzil na cabeça. E o Wilton Fernandes Leite tinha 22 anos e ele teve o cérebro esmagado por cabo de fuzil dentro do refeitório da Companhia Siderúrgica Nacional. Depois que tiveram mais 100 feridos, tal, e no relatório da Comissão da Verdade eles informam 2 coisas. Por isso que quem eu acho que tem que cuidar da escrita e de todas as nossas coisas somos nós mesmos. A Comissão da Verdade, lá de Volta Redonda, ela trouxe 2 coisas muito importantes. Primeiro, quem forneceu as bombas para explodir dentro da Companhia Siderúrgica Nacional foram os bicheiros lá no centro do Rio, que compraram as bombas e levaram e entregaram tanto para a PM quanto para o Exército. Está no relatório da Comissão da Verdade. E depois, em março, quando saiu o relatório da Comissão da Verdade, um oficial, um capitão, teve muita coragem e falou no jornal O Globo que ele foi chamado por um general, que lhe dá um nome que eu não me lembro, para fazer o esmagamento na Cobrasma. E o general que tinha mandado, sempre, não, mas isso nunca aconteceu. E ele mostrou a ordem no Jornal do Brasil. E o que eu quero dizer para quem for ouvir, quem for ler, que nenhum dos mandantes desses nomes que vocês ouviram foram punidos. Então nós precisamos de ter o país. Precisamos de uma justiça não para a gente se beneficiar dela, mas para ela valer de verdade, né? Uma justiça que seja transparente, que não seja só para quem tem dinheiro. É muito necessário, né? Por isso que a gente tem um setor jurídico que vai enfrentar coisas que não são de classe. Por que uma professora espancada não é uma coisa de classe? E tem outras coisas que a gente pega um outro dia. E para concluir, de verdade, eu vou dizer para vocês uma coisa que é o seguinte: lá de Alagoas, é um poema de um grande poeta, Ledo Ivo. Na escola primária, Ivo viu a uva e aprendeu a ler. Ao ficar rapaz, Ivo viu a Eva e aprendeu a amar. E sendo homem feito, Ivo viu o mundo, seus comes e bebes. Um dia, num outro, Ivo soletrou a lição da plebe e aprendeu a ver.
Ivo viu a ave. Ivo viu o ovo. A nova cartilha. Ivo viu a greve. Ivo viu o povo. Muito obrigado. Grande Rubão, grande Rubão. Meu amigo, nós estamos aqui hoje, assim, muito gratos com a sua presença. Muito felizes em poder compartilhar esse momento aqui de reconstrução da memória do Simpro Osasco, com pessoas que estiveram presentes, que colocaram a mão na massa e fizeram com que o sindicato chegasse hoje aqui com essa estrutura que tem, com essa saúde que tem, com os militantes que estão aí tentando manter a luta em pé e tendo vocês como exemplo. Então receba aqui da gente, bom, uma pequena lembrança, né, um kit que o Simpro prepara para os seus entrevistados. Espero que você goste, faça bom uso. Né? Sim, sou eu. E relembrando, né, que nós temos um plano de fazer uma publicação que será divulgada aí até a data do aniversário oficialmente, que será no mês de novembro. Cerveja. Muito bom. Ó, agenda. Ainda tem O que é? isso aí, É de caneta? necessaire para você colocar Canetas. canetinhas, etc. Muito bom. É um necessaire. Isso é uma camiseta com uns 40 anos e aqui para você colocar tudo aí dentro. Aê, eu vou dizer para vocês, olha, eu tenho pavor do trampo, né? Essa perversidade, eu ainda não li nada da Opus Dei sobre isso. Eu tenho pavor do novo Papa, diferente da alegria dos outros, porque eu descobri que tinha um cara lá melhor que o Chiquinho, um cardeal que só anda de bicicleta. Esse seria o indicado para suceder, né? Porque essa maldade, essa coisa que está sendo feita, vai exigir um outro posicionamento. E quando o ministro da Economia falou que a CLT é de antes da guerra, qual será a guerra que a gente vai precisar ter um novo documento que respeite os trabalhadores? Rua nunca foi lugar para ninguém morar. E agora está parecendo que é uma coisa que está sendo naturalizada. Não pode, né? A vida da gente, nós temos que fazer as coisas, os combates, camarada, como se a gente nunca fosse morrer. Viver é ser grandioso. Justiça e dente para todos. Muito obrigado. Muito bem. Rubão, obrigado, Onassis. Desculpa. De forma alguma. A gente agradece a sua disposição. E para vocês, companheiros, professores, professoras, filiados ou não ao Simpro Osasco, que estão assistindo essa transmissão, agradecemos a paciência e, repito, estamos aqui comemorando os 40 anos da nossa entidade. Teremos várias atividades que serão divulgadas em nossas redes sociais. Peço que acompanhem, esteja sempre atento a tudo que o Simpro está fazendo. Estamos aí preocupados em melhorar com a qualidade de vida do professor, em conquistar mais direitos e, sobretudo, fazer com que a nossa estrutura sindical possa combater todas as injustiças e desigualdades que é feito com a classe trabalhadora. Confio no seu sindicato, Simpro Osasco, a nossa força, a nossa voz. Um grande abraço a todos e esperamos vocês na próxima transmissão.